escola e foi muito legal e agora a gente vai virar bruxa e é isso aí. Aí a gente fez um círculo de pedras, a gente comprou pedra, né? A gente juntou aí as nossas mesadas, compramos um monte de pedra, compramos um monte de coisa que tava dizendo lá no livro que tinha que comprar. A gente comprou vela, enfim. E aí a gente abriu o círculo de pedras, fizemos aí as invocações, fizemos os dizeres, os ritos, chamamos daqui, chamamos dali. E ficamos esperando alguma coisa acontecer. Mas nada aconteceu, né, meus amores? As luzes não piscaram, as cortinas não esvoaçaram, enfim, nada aconteceu. E o que a gente fez? A gente pegou, saiu recolhendo tudo e falando um monte, porque isso não dá certo, porque isso não existe, porque é tudo mentira, e saímos recolhendo tudo lá de qualquer jeito. Mas, meus amores, quando nós trabalhamos com magia, e eu sei disso hoje, muito bem, quando nós trabalhamos com magia, existe a maneira correta de você abrir um portal e depois de você fechar este portal, mandando todas as energias que você convidou embora. Mas nós não fizemos isso, nós só recolhemos as coisas de qualquer jeito e o portal ficou aberto. Não demorou muito e começaram a acontecer algumas coisas assim não muito agradáveis. É assim, meus amores, dessas 3 amigas que eu convidei para fazer esse círculo junto comigo, uma delas tinha problema com o padrasto. O padrasto tinha problema com bebidas e quando ele bebia demais, ele chegava em casa, descia o cacete na esposa dele, a mãe dela, né? E ela queria poder se livrar desta situação. Então, o pedido dela aí dentro do círculo era para que o padrasto dela parasse de beber ou então para que ele fosse embora de vez, mas que desse paz, que desse sossego. As outras 2, elas eram irmãs e os pais delas também estavam brigando muito, eles estavam discutindo muito e quase que se separando. Então elas queriam acalmar, amenizar toda essa energia de briga que estava tendo dentro da casa delas. E eu queria que o meu pai saísse da depressão, porque a minha mãe tinha praticamente acabado de falecer e o meu pai, ele ainda estava meio depressivo. Meio não, né? Muito, porque meu pai, ele chegou a entrar em depressão depois que a minha mãe faleceu. Aí, meus amores, eu sei que eu tô falando muito. Ai, bom, mas enfim, vocês pediram, né? Então agora me escutem. E aí, a gente, assim, as nossas intenções eram boas, ok, legal, tudo lindo, maravilhoso. Mas, como a gente fez as coisas de qualquer jeito aí, começou tudo a acontecer o contrário. Então, assim, os próximos 3 meses, tudo piorou. O meu pai ficou pior do que ele estava. Os pais das meninas que eram irmãs também realmente estavam praticamente indo cada um para um canto. O pai delas chegou até a sair de casa por alguns dias e tal. E o marido da mãe daquela minha outra amiga estava bebendo cada vez mais e, nossa, tava um inferno. Só que a gente não associou isso ao círculo que a gente tinha feito. Porque até então não deu certo e vamos deixar isso pra lá. A gente não associou isso ao círculo. Ok. Passou e nisso foram aí uns 3 meses que tudo foi ladeira abaixo. Depois desses 3, ou melhor, durante esses 3 meses, nós tínhamos uma outra amiga. E essa outra amiga, ela não falava mais comigo, ela não falava mais com nenhuma de nós. E eu não sabia por quê. Eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa pra ela? Será que ela tá chateada? Será que ela tá brava? O que aconteceu? E eu fui conversar com ela. No que eu fui conversar com ela, ela falou assim pra mim, eu não converso mais com você por causa das coisas que estão na sua casa e que estão do seu lado. Então, meus amores, nossa, eu só não chamei ela de santa, porque de resto eu chamei de tudo. Eu falei pra ela que se ela não queria mais falar comigo, que era melhor ela ser sincera do que ficar inventando história e blá, 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 blá. Coisa de criança também, né? Aquelas briguinhas e tal. E meio que ficou por isso mesmo. Mas, entretanto, que nem eu falei, eu já não estava mais vendo nada desde que a minha mãe tinha desencarnado, porque, né, eu não sei, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz, né, eu fechei a minha visão, então eu não via nada mesmo. E ela via. E
ela descreveu, assim, que tinham muitos seres dentro da minha casa. Então, ela estava com medo de entrar na minha casa. Ela não entrava mais na minha casa de jeito nenhum. E que tinham seres também com as meninas que tinham feito o círculo junto comigo. Na hora eu não acreditei, não dei atenção. E aí eles começaram, esses seres, né, começaram de certa forma a perseguir ela, perseguir assim, né, ir atrás dela, perturbar, né, acho que essa é a colocação melhor. Começaram a perturbar, e ela também era criança, tinha a mesma idade que eu, 9, 10 anos, né, só que a irmã dela frequentava um centro de Umbanda, né, na época era um centro de Umbanda, e veio, eu acho que era seu Zé Pilintra, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi seu Zé Pilintra que chegou pra mãe dessa minha amiga e falou tudo o que estava acontecendo, né? Explicou pra ela aí tudo o que estava acontecendo e que, na verdade, toda a perturbação que estava com essa minha amiga não era dessa minha amiga, mas era minha, né? Que vinha de mim. Ele não falou meu nome, mas ele me descreveu lá, né? E aí ela já se ligou que, enfim... E precisaram ser feitos alguns trabalhos ali dentro da magia africana mesmo, para poder fazer aí essa limpeza na minha casa, para fazer essa limpeza junto comigo. Eles não necessariamente foram até minha casa, porque o meu pai também nem permitiria isso. Mas, mesmo através dessa minha amiga, eles precisaram fazer vários trabalhos para fechar todos os portais que estavam abertos para minha casa, porque eu abri um portal e de um portal foram abrindo vários outros. Bom, as minhas amigas ficaram apavoradas, morrendo de medo. Mas, gente, aquilo me fascinou ainda mais. Aquilo me fascinou de uma tal maneira que eu falei, não, eu preciso saber o que está acontecendo, eu tenho que saber o que é isso. Que universo é esse que a gente não necessariamente vê, né? Ou enfim, que mundo é esse? Que universo é esse? Porque até então eu já nem lembrava mais também das coisas que eu via. E mesmo porque as coisas que eu via não era nada assim absurdo. Eram figuras de pessoas. A única coisa é que assim, eram pessoas que eu via e outras pessoas não viam. Mas até então eu não tinha essa consciência de que eram espíritos. Como eu era criança, lógico, com 9 anos eu não era tão topeira assim, mas eu parei de ver, né, justamente porque eu mandei todo mundo embora e falei, não quero mais brincar disso, mas enfim, eu, enquanto criança, assim, eu não tinha noção de que era um espírito que eu estava vendo, e eu não via necessariamente coisas feias, eu via pessoas, né, beleza, era só eu que via, mas eu estava vendo pessoas normais, pessoas comuns, né, e eu fiquei fascinada, eu fiquei fissurada, e aí eu fui atrás de conhecer mais, eu fui atrás de livros. Na época tinha aquelas lojinhas esotéricas de bairro, né? No bairro onde eu morava tinha lá uma lojinha esotérica, e eu eu comprei um livro sobre os druidas, eu comprei livro sobre o Wicca, eu comprei livro sobre bruxaria, eu comprei livro, olha, de tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. Só que aí eu parei de fazer as magias, eu fui mais atrás realmente de estudar, de conhecer, de ver o que cada um falava, como cada coisa funcionava. E aí aos poucos essa minha visão foi voltando. Quando eu fui pro colegial, né, que aí eu fui estudando e tal, e aí quando eu entrei no colegial, todo mundo me conhecia como bruxinha, né, eu mudei de escola, saí da igreja católica, e aí todo mundo me conhecia como bruxinha. Nisso das pessoas me conhecerem como bruxinha, a minha visão já tinha voltado. E eu tinha uma cigana que ela vinha também para conversar comigo na minha casa. E uma vez essa cigana, ela falou assim para eu arrumar um deck não, ela não usou esse termo, né? Ela falou assim para eu arrumar um baralho, mas um baralho normal, um baralho de jogo, né? De jogar buraco, de jogar truco aí. Ela falou para eu arrumar um baralho. Então eu fui na padaria, comprei um baralho. E ela falou que ela ia me ensinar a ver coisas através do baralho. E aí ela começou a me ensinar como jogar cartas aí, né? Esse foi o meu primeiro passo aí dentro da cartomancia. Aliás, minto.
A minha avó, é que assim, eu não tive contato com a minha avó porque ela faleceu também, eu era pequena. Mas eu lembro que a minha avó, ela tinha alguma coisa aí também com a cartomancia, que eu lembro de ter visto ela já com isso na mão e tal. E a minha avó, ela benzia com grão de arroz em latim. Ela fazia todas as orações em latim. Nossa, minha avó fazia um monte de coisa, sabe? Várias coisinhas que hoje eu consigo identificar como magiazinhas. Minha avó era bruxona também, só que eu não tive tempo de ter muito contato com ela. Mas eu lembro de já gostar dessas coisas, porque eu lembro de pequenininha ter aí algumas vivenciazinhas com a minha avó, né? Então esse lance dela benzer em latim, com grão de arroz, com água, dela ter esse contato aí um pouquinho assim com as cartas, dela ter essas magiazinhas, esses feiticinhos sempre para estar ensinando, enfim. E então teve esse gostinho aí, né, no começo da família, mas minha avó era católica também, né? Minha avó também ia na igreja, minha avó se confessava, minha avó rezava terço, enfim, também tinha aí essa doutrina católica muito forte dentro da minha vida, dentro da minha família. Gente, esse vídeo vai ficar gigantesco, Senhor amado. Vou acelerar as coisas, tá? Deixa eu acelerar as coisas. Aí na escola eu fiquei conhecida como bruxinha. Nisso a minha visão já tinha voltado e a minha cigana me ensinou aí a jogar cartas. E eu comecei a abrir cartas. Eu tinha professores que vinham passar comigo. Eu tinha professores que falavam assim, você pode tirar carta pra mim hoje, não sei o que, depois da aula. E eu ia e eu abria o baralho aí pros professores. Mas ainda muito voltado aí realmente com essa questão espiritual, né? Porque era a minha cigana que tinha me auxiliado, ela que me dava aí a base para muitas coisas, enfim. E aí veio uma moça até mim, uma adolescente, né? A gente era adolescente, estávamos no colegial, e ela falou assim pra mim, olha, Tita, tem uma pombagira que está me atormentando. Eu falei, pombagira, mas que é isso? Eu já imaginei ali uma pombinha rodando de um lado pro outro. Olha a louca, pra vocês terem ideia que eu não tinha a menor noção do que era isso. O que é uma pombagira? Ela me explicou muito por cima e realmente não era nada daquilo que ela me explicou. Eu sei que assim, eu comentei com uma outra amiga minha e essa minha outra amiga, né? Fui pra casa, tá? Uma amiga da minha casa. Morava na mesma rua que eu. E aí eu comentei, eu falei assim, nossa, uma menina veio me falar, me pedir ajuda, porque tem um espírito assim que ela chamou de pombagira. Aí ela pegou, ela fez assim, essa minha amiga, né, que tava me ouvindo, ela fez assim, Tita, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém. Na época ela tinha 26 anos e eu tinha acho que 14, sabe? Ela era minha amiga, mas a gente tinha uma diferença grande aí, considerável de idade. E aí ela fez assim pra mim, olha, eu tenho uma pombagira, porque eu sou feita no candomblé. E eu trabalho com uma pombagira e se você quiser, né, se você tiver afim aí, chama essa sua amiga que eu vou chamar a minha pombagira pra conversar com ela e ver se a gente pode ajudar de alguma maneira, tá bom? Falei, tá bom, né? Beleza. No dia seguinte eu fui, conversei com essa menina da escola e ela foi comigo pra minha casa depois da aula. Chamei essa minha outra amiga e fomos todas nós para o meu quarto. Meu pai trabalhava o dia inteiro, então eu ficava sozinha. Chegamos no meu quarto, essa minha amiga, a mais velha, ela pegou, ela fez assim, eu vou chamar a minha pombagira. Eu falei, mas vai chamar como, minha nossa senhora? Como assim ela vai chamar? Eu falei, tá bom, chama aí. E ela incorporou. Foi a primeira vez que eu vi uma incorporação na minha vida, tá? Ela incorporou essa pombagira, que é uma fofa, eu amo ela de paixão, amo muito mesmo. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a Umbanda, com o candomblé, né? Na verdade, ela era feita no candomblé. Mas foi o primeiro contato que eu tive com a magia africana. Desse dia em diante, essa pombagira, ela passou a vir no meu quarto direto, quase todos os dias. Não digo todos os dias, mas assim, quase todos os dias. E nós acabamos fazendo um grupinho aí de pessoas, né? Nós fazíamos alguns atendimentos na minha casa, que eu não indico pra vocês, tá? Minha casa praticamente virou um terreiro, gente. E isso, meu pai, ele tava trabalhando o dia inteiro, ele nem sonhava o que tava acontecendo dentro da minha casa. Mas, enfim.
Depois de uns 2 anos, só eu nunca tinha ido em terreiro, todos os atendimentos eram dentro da minha casa. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu tive curiosidade de conhecer um terreiro. Eu falei, eu quero ver o que é essa magia, o que é essa cultura, o que é essa doutrina. E aí também na escola, eu conversando com uma outra amiga minha, ela falou assim, então, a minha família frequenta um centro, é um centro de Umbanda, e se você quiser ir, você está convidada. Beleza, eu fui, gostei, amei, me apaixonei. Fiquei nessa casa uns 3 anos. Fui expulsa dessa casa. Gente, se eu for falar tudo, o motivo, porque esse vídeo vai ficar com 1h30, então vamos pular essa parte, tá? Mas enfim, eu fui expulsa dessa casa, desse terreiro, porque eu cheguei a vestir branco lá e não deu muito certo. Fui expulsa. Aí eu fui para aí eu fui pro Candomblé. Aí eu fiquei no Candomblé um bom tempo não, gente, o Candomblé eu não fiquei muito tempo. Eu fiquei, acho que 1 ano e pouquinho. Só que aí já queriam me deitar pra santo, né? Já queriam, eu falei, não. Aí eu saí, saí assim, né? Saí meio brigada também. Ai, gente, olha, eu tenho uma outra amiga que ela me chama de fecha-centro. Ela fala assim, basta a Tita ir no terreiro que o terreiro fecha. Mas não é, gente. Aqui, então, tem muita coisa envolvida. Eu sei que eu saí desse centro e questão de uns 3 meses depois esse centro fechou também. Mas eles não estavam fazendo algumas coisas assim muito certas. E eu não tô nem falando necessariamente da ritualística, tá? Porque a ritualística, ela diferencia de uma casa para outra. Eu tô falando assim no sentido de agir corretamente mesmo com outras pessoas. Mas enfim, depois que eu saí, deu uns 3 meses, a casa fechou. Mas não fui eu que fiz nada, gente. Eu juro pra vocês que eu não fiz nada. Aí eu fui pra uma casa de Umbanda, onde eu fiquei quase 4 anos. Fiquei trabalhando aí quase 4 anos. Aí eu saí, fui pra outra casa de Umbanda. Essa casa de Umbanda pela qual eu passei não fechou, tá, meus amores? É uma casa linda, maravilhosa. É o Templo da Luz das 7 Linhas, que fica na Vila Formosa, no Jardim Vila Formosa. Gente, é uma casa fenomenal, tá? Lá eles trabalham muito corretamente, eles trabalham muito direito, tem uma ética, a Mãe de Santo lá tem uma ética. E assim, eu só tenho elogios a essa casa. Mas eu saí também por conta de horário e tal, né? Os meus horários não estavam batendo, eu ia começar a fazer faculdade, enfim. Né? Dessa casa foi mais por esses motivos que eu saí. Entrei numa outra casa de Umbanda, que eu acabei sendo expulsa também. Ai, gente, não tá legal isso, né? Eu tô falando de muita expulsão aí. Muita gente me colocando pra fora. Só que dessa última casa de Umbanda que eu participei, eu fiquei muito mal. Quando me mandaram embora, né, quando me expulsaram aí desse terreiro, eu fiquei muito mal, mas assim, muito mal. Porque eu não esperava. Sabe aquela coisa quando você realmente não espera que façam, né, que as pessoas iriam fazer isso com você? Pois é, eu não esperava mesmo que... Nossa, pra mim, eu me senti traída, né? Porque depois de tudo que eu fiz, não necessariamente que você queira reconhecimento, ou melhor, a gente até quer um certo reconhecimento, porque quando a gente faz alguma coisa legal, alguma coisa bacana, é legal que as pessoas reconheçam, falam assim, nossa, que legal isso que você fez, né? E não só, tipo, pisar em cima, mas... Enfim, eu sei que pra mim foi uma barra muito grande. E aí eu me revoltei com tudo de novo. E falei, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber disso na minha vida. Não quero mais saber de Umbanda, não quero mais saber de Candomblé, não quero mais saber de catolicismo, eu não quero mais saber de bruxaria, eu não quero saber de mais nada. Eu vou simplesmente viver a minha vida. Meus amores, esse vídeo tá ficando muito comprido, então eu vou fazer assim. Aqui pelo menos já tá marcando 30 e tantos minutos. Eu vou dar sequência nesse vídeo na próxima semana.